Bom, pessoal, seguindo então, para agora a gente que já sabe representar números em complemento de 2, vamos trabalhar então agora nas operações, não é? Então vamos começar com operações simples, olha só. Vamos supor que meu sistema seja de 6 bits, incluindo o bit de sinal, tá? E aí a gente queira fazer algumas contas aqui, olha. Primeiro, vamos fazer mais 8 mais 3, certo? Sabendo que esse sistema usa o complemento de 2 para representar os seus números. Então, como é que eu vou operar em cima desse carinha aqui? Ora, toda vez que eu tiver um número positivo, a gente já viu que em complemento de 2, eu não preciso fazer nada. Basta representá-lo em binário. Tá? Então, são 6 bits. Eu vou representar esse cara como 0, 0, 0, 0, 1 e 1. E o 8 vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tranquilo? No caso do complemento de 2, o que vai ser interessante é que eu sempre vou somar tudo, incluindo o bit de sinal. Tudo, tudo, tudo. Tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, eu teria como resultado 1, 1, 0, 1, 0, 0. E no resultado, ó, aqui era 3 mais 8 devia dar 11, né? Aqui você tem, ó, aqui tem 8, né? 2 elevado ao cubo. Aqui tem 4 e aqui tem, aqui tem 2 e aqui tem 1. Né? Então, ó, 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Tranquilo? Lembrando, isso aqui eu estou fazendo o quê? Meu polinômio. Tá certo? Estou fazendo meu polinômio, né? Legal. Está positivo, sem problema nenhum, tá? Agora, e se o meu sistema ele começasse a ter um número negativo? Tá? Então, vamos dizer que no lugar de fazer mais 8 mais 3, eu quisesse fazer mais 8 mais menos 3. Tranquilo? Então, ó, o mais 8, você já sabe quanto é que vai ser, né? Mais 8 aqui vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 0. A gente já observou que toda vez que for mais eu não preciso fazer nada. O menos 3, ó, o que é que eu vou fazer? Primeiro representar o meu mais 3. Depois, ó, como é negativo, eu tenho que transformar isso para complemento de 2. Então, eu vou inverter, achar o meu complemento de 1 desse número e somar 1. Tá joia? E eu vou chegar no número 1, Isso aqui é o que representa o meu menos 3. Tá? Agora veja, como é que eu faço agora para achar o valor, o resultado dessa soma? Ora, tanto faz ordem. Para mim agora não importa mais, tá? Eu vou somar os resultados. Então, ó, eu posso colocar simplesmente o meu menos 3 aqui, só para mostrar para vocês que ordem não importa, tá? Eu vou somar com 0, 0, 1, 0, 0, 0, tudo incluindo o bit de sinal e vamos ver quanto dá, tá? 1 mais 0 deu 1, 0 mais 0 deu 0, 1 mais 0 deu 1, 1 mais 1 deu 0, vem 1, 1 mais 1, 0, vem 1, 1 mais 1, 0 e vem 1. Tá certo? Então, notem. Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui é um bit de sinal, né? Depois você tem, na verdade, todo o teu módulo aqui, né? Quanto é que isso aqui equivale? Isso equivale a mais 5. Tá observando esse cara aqui, ó. Não é? E os demais aí vão representar o meu valor. Então, eu pergunto para vocês. 8 menos 3 era para dar quanto? 5. Positivo. E o meu resultado deu. Tranquilo? Independente da ordem. Aí o que é que chama a atenção aqui? Ó? Vocês estão vendo esse 1zinho aqui, ó, que foi para fora? Eu desprezei ele. Existe uma regra para permitir que eu despreze ele, tá? Toda vez ó, que esse bit aqui ó, foi para fora do bit de sinal, vocês estão vendo? E o vai 1 do bit de sinal forem iguais, isso aqui identifica que não houve overflow, não houve estouro. Tá certo? Então é um pouco diferente lá do que aconteceu com o meu sinal magnitude, certo? Toda vez que vocês tiverem, então, ó, o vai 1 para o bit de sinal e o vai 1 para depois do bit de sinal serem iguais, sejam ambos iguais a 1, sejam ambos iguais a 0, é que não houve overflow. Né? Isso é muito importante aí para a gente estar trabalhando. Né?
Agora, ó, parece mágica, né? Parece mágica. Agora imagine, e se eu fosse trabalhar então com a seguinte operação, menos 8 mais 3. Aí você vai pegar positivo, legal, vamos representar, eu estou considerando o sistema de 6 bits, tá pessoal? 0, 0, 0, 0, 1, 1. O menos 8, aqui eu vou ter um trabalhinho, eu tenho que pegar o positivo, depois converter o complemento de 1 e o complemento de 2 dele, né? Somar mais 1. Então, ó, eu começo com 6 bits, lembrando sempre de fazer os 6 bits, tá certo? Mantenho a quantidade de bits total, né? Então, 0, 0, 1, 0, 0, 0, isso aqui seria 1 mais 8. O complemento de 1 disso seria isso aqui, invertir cada um dos meus bits e vou somar 1. Né? Quando eu somar 1 aqui, ó, 1 mais 1, 0, vai 1, 1 mais 1, 0, vai 1, 1 mais 1, 0, vai 1, e aí, o demais fica assim, né? Então, isso aqui representa menos 8, tá? E aí, eu posso pegar esse menos 8 agora e colocar aqui. Lembra que independe da ordem, né? Eu vou somar tudo, incluindo o bit de sinal, né? Então, ó, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 deu 0. E aqui, ó, 1, 1 e 1. Tá certo? Então, veja, menos 8 mais 3, eu espero quanto aqui? Menos 5. Isso aqui, será que está correto? Né? É uma questão, né? Então, vejam. Lembrem que a gente está trabalhando com um sistema que representa seus números em complemento de 2. Ou seja, todo número negativo ele está codificado. Então, a magnitude não é lida facilmente, tá? Então, eu observo como se ele está negativo. Olhe para esse carinha aqui, ó. É 1, é. Então, a informação está codificada. Como é que eu faço para decodificar essa informação? Eu faço o mesmo passo, olha. Eu sei que esse cara aqui é negativo, então eu já coloco aqui, ó, esse número aqui e representa menos alguma coisa. A magnitude que esse número representa, eu vou pegar agora todos os meus números, incluindo o bit de sinal, ó, achar o meu complemento de 1, tá certo? E depois somar 1. E aí você vai ter 0, 0, 0, 1, 0, 1. E esse cara aqui, ó, vai representar minha magnitude. Tranquilo? Menos 5. Então, sim, o resultado está sim correto, tá? E vocês viram que em ambos os casos aí a gente não teve problema nenhum para resolver minha situação, tá? E novamente, ó, lembrem, tá? Muda apenas a situação lá do overflow. Olhem novamente aquele comecinho ali do vídeo para que não fique dúvidas. Então, ó, e se ambos os números forem negativos, né? Eu já fiz ambos positivos, não foi? Eu fiz um número positivo e negativo, depois negativo e positivo, né? Agora, se ambos forem negativos, por exemplo, menos 8 mais menos 3, o que eu vou fazer? Ora, toda vez que for negativo, eu tenho que fazer aquela conversão lá para complemento de 2. Então, ó, parte do número positivo com a quantidade de bits especificada para o sistema. A gente está usando para todos os exemplos aqui 6 bits, incluindo o bit sinal, tá? Então aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 0, 0, né? São 6 bits, incluindo o bit de sinal, tá? Então aqui, eu vou achar o complemento de 1 desse cara, né? E depois eu vou somar 1. E vocês devem lembrar que isso aqui deu isso aqui, tá joia? Então, isso aqui representou lá o meu menos 8, não foi? Representou lá o meu menos 8. O meu menos 3, eu comecei também ó, com 6 bits, positivo. Depois eu achei o complemento de 1 desses caras, inverti cada um dos bits e somei 1. E o meu resultado para o menos 3 foi isso aqui. Esse cara aqui representa menos 3. Como é que eu opero agora? Basta colocar ó, 1, 1, 1. 0, 0, 0, mais 1, 1, 1, 1, 0, 1. Soma novamente, não subtrai. Aí eu tenho 1, 0, 1. Aí começa 1 mais 1, 0, vem 1. 1 mais 1, 0. Né? Vem 1, 0 mais 1, 1, tá? Aqui a gente vai entendendo o que eu estou fazendo. Podem fazer daquela forma que eu fiz anteriormente, tá?
1 mais 1, 2, mais 1, 3, 3 menos 2 deu 1, foi 1, né? 1 mais 1, 2, mais 1, 3, 3 menos 2 deu 1 e veio 1. Não é verdade? E aí, ó, novamente, observe. Estão vendo esse bit 1 que foi para fora do bit de sinal, ó, mais o vai 1 aqui para dentro do bit de sinal, são iguais? Lembrando, ó, são 6 bits, então isso aqui, ó, é a separação, né? Então, isso aí indica que não houve overflow, né? Não houve overflow. O meu resultado deu isso aqui. Aí vejam, novamente, tá certo o resultado? Eu esperava que isso aqui desse menos 11 na base 10. E aí, eu tenho que observar, ó, isso aqui indica que o número é negativo, logo ele está codificado, né? Então eu vou decodificar novamente esse número, achando primeiramente, ó, o complemento de 1 dele e depois somando 1. Quando você fizer isso, ó, tá? Que se vocês observarem as potências de 2, ó, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 3. Então, 8 mais 2 mais 1. Isso aqui dá quanto? 11. Tá? Então, ó, isso aqui já indicou que esse número é negativo. E o meu módulo é esse aqui. Tranquilo? Na base 10. Então, sim, está correto, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. No próximo vídeo, ou melhor, eu acho que dá para a gente continuar até nesse. Né? Acho que vai ser só uma observação rápida sobre a parte de overflow, para que a gente trabalhe aí com essa parte de complemento de 2, tá? Então, vejam, assim como nós tivemos um overflow lá no caso do sinal magnitude, obviamente nós vamos ter casos aqui em que o overflow também vai acontecer. E o que é o overflow? É quando nós tentamos representar um número, né, em que a quantidade de bits que está disponibilizada no meu sistema não permite. O número tem uma magnitude superior ao máximo que eu posso representar dentro daquele sistema. Tá? Então, para exemplificar, vamos supor que a gente tenha um sistema agora só de 5 bits, incluindo o bit de sinal. Tá certo? Em que a gente vai fazer a seguinte operação. Então, 5 bits incluindo o bit de sinal, vocês sabem muito bem, né? Que a gente tem um sistemazinho como esse, ó. 2, 3, 4, não é? Então, ó, a gente tem agora aqui, vamos supor que a gente tenha o número mais 8, tá? Mais o número mais 9, certo? Mais 8 mais 9. Isso aí, ele deve dar o número aí 17, não é, que vocês já sabem que não é possível de representar nesse sistema, tá? Mas vamos verificar se isso de fato acontece. Mais 8 mais 9. Então, ó, complemento de 2, como são números positivos, né, você vai representar isso aqui simplesmente, ó, com representação direta. 9 é representado por isso aqui, mais 9, e mais 8 é representado por isso aqui, ó. Se você somar isso, o que é que vai acontecer? Ó? 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 0 e vem 1, 1 mais 0, 0, 0, né? Isso aqui vai dar 1 e vem nada. Tranquilo? Lembrem, ó, isso aqui é uma bit de sinal. À esquerda aí é o bit de sinal. Aí observem esse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tive um vai 1 para o bit de sinal e depois eu não tive nada para fora. Então, observando isso. Então, ó, quando esses números são diferentes, isso indica que houve um overflow, que houve um estouro. E de fato, ó, se você observar agora o teu resultado, ó, o teu resultado que deveria dar positivo, ele deu negativo. Né? Então, deu completamente diferente do que você esperava. Tá? Então, para detectar um overflow, no caso do complemento 2, a gente faz desse jeito. Nós identificamos isso aqui, ó, o vai 1 para o bit de sinal, diferindo do vai 1 para o bit após o sinal. Tá? Após o sinal. Já? Então, isso aí é um exemplo de overflow. Né? Mesma coisa deve acontecer se a gente colocasse esses números aí em negativo. Né? Então, se eu fizesse menos 8 mais menos 9,
Aqui eu teria que converter tudo para C2, né? Então, ó, 00100. Opa, estou fazendo aqui só com 5 bits, né? Então, 01000, tá? Então, 5 bits já com bit sinal. Esse aqui é o mais 8. Para chegar em menos 8, eu inverto, não é? Acho complemento de 1 e depois eu somo 1. Tá? Somo 1. Então, ó, aqui vai dar 0001, tá? Então, 1 mais 1, 0, vai 1, né? E assim por diante. E aqui eu vou ter um outro 1. Tá joia? Só somei 1 aí. Isso aqui seria o teu menos 8. O menos 9, você começa também, ó, do número positivo. Acha o complemento de 1 desse número positivo e depois soma 1. Isso aqui vai dar 1, 0, 1, 1 e 1. Então, isso aqui vai representar o teu menos 9. Para realizar a operação, vocês sabem agora, né, que eu sempre somo. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 0, 1, 1. Eu vou lá e vou somar. Tá? Aqui você tem 1, 1, 1, 1, né? 1 mais 1, 0 e vai 1. Vocês estão observando que eu não tive nenhum vai 1 no tal bit de sinal, né? Então, se eu observar aqui, ó, esses dois lugares aqui, onde é do meu interesse, eu noto que eu tenho uma diferença. E isso aqui representa o meu overflow. Tá certo? Representa o meu overflow. Novamente, ó, um resultado que eu esperava que desse negativo, porque ambos os números aqui, ó, são números negativos, ele deu positivo, tá? Quem estiver já tendo aula, vocês já tiveram aula, né, com a parte de introdução à programação, com a parte técnica que devem estar tendo, já tiveram, né? Vocês devem ter observado que quando vocês têm um número lá inteiro, por exemplo, né, e ele estoura, ele passa do valor máximo, ele se torna um número negativo. Na verdade, ele se torna um número negativo. É exatamente isso aqui que acontece no caso do meu sistema de numeração com complemento de 2, tá? Os nossos computadores utilizam complemento de 2 para realizar esse tipo de operação. Então, ó, de uma maneira geral, uma outra coisa que é muito interessante para a gente verificar no complemento de 2 é o seguinte, ó. Se eu pegar um número com 5 bits, tá certo? A gente viu que existe uma faixa dinâmica, porque tem, ó, o 0 daqui até aqui, na verdade, representando meus números positivos, e depois eu tenho isso aqui, ó, representando meus números negativos. Tranquilo? Isso aqui a gente dizia que era 0, isso aqui, ó, vai ser exatamente mais 15, não é? Agora, no complemento de 2, ó, esses caras aqui, ó, eu tenho que encontrar qual é o valor aí que está codificado. Olha que interessante, tá? Para esse primeiro caso aqui, ó, 10000, como é que eu encontro o valor aí que está codificado, né? Eu sei que é negativo, que tem um aqui, ó, um bit mais significativo, né? Então, você vai achar o complemento de 1 do meu número e depois somar 1. Não é verdade? Quando você fizer isso, ó, isso aqui então você já sabe que é negativo, porque tem esse 1 aqui, ó. E agora eu vou achar o meu módulo, que é o resultado dessa operação. O resultado é achar o complemento de 2 do valor, tá? 1 mais 1, 0, vai 1. 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 1 mais 0, 1. Isso aqui é quanto? Ora, isso aqui é igual a 16. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Tranquilo? 16. Então, esse número aqui, ó, ele representa menos 16. E de baixo? Ora, se você tem todos os números iguais a 1, eu vou achar o complemento de 1 e depois somar 1. Que vai dar quanto? Então, ó, isso aqui já me diz que é um número negativo, por conta desse carinha aqui, ó. Tá? E o módulo é dado por essa operação. Então, esse cara aqui representa menos 1. E o que é que tem de diferença em relação às outras representações que nós tínhamos até então? As outras representações, nós tínhamos dois símbolos para o mesmo valor, que era 0.
Então representava mais 0 e menos 0. Vocês lembram disso, né? Nesse caso aqui do complemento de 2, ainda é uma representação mais eficiente, tá? Porque agora eu não tenho dupla representação para o meu 0. Então eu tenho do 0 ao 15 normal aqui, ó, representado, tá? E depois, esses outros carinhas, ó, eu tenho do meu menos 16 ao menos 1. Então do menos 1 ao menos 16. Tá joia? E mostra mais um caso que vocês podem brincar com C. Olha só. Se você chegar no maior número positivo representado, pode ser representado com aquela quantidade de bits, quando você somar 1, você vai chegar nisso. E você vai ver que vai ser o número negativo, maior número negativo que você pode representar. Tá joia? Façam essa brincadeira, tá? Botem o maior número possível, vocês conseguem representar lá na tua arquitetura, deve ser provavelmente 32 bits, né? Em C. E depois somem 1 e verifiquem se não vai dar exatamente o menor número negativo, tá? Ou maior magnitude do número negativo. Isso aí é bem legal aí. Acho que é interessante para vocês brincarem. Tá joia? Então essa aula a gente para por aqui, tá, pessoal? Vamos ver o próximo assunto.